Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 4 de maio de 2023, quarta semana da Páscoa, quinta-feira, cor litúrgica branco. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade, porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. O responsório de hoje está no Salmo 88. Mas como que o salmista ele garante a Deus que cantaria eternamente o vosso amor? Ele mal viveu 60 anos. Então como eu cantarei eternamente o vosso amor de geração em geração? Através dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. E assim, o salmista está garantindo a Deus que o seu dever ele vai cumprir. Eu vou transferir para meus descendentes a fé, verdadeiramente a fé. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Então ajudai-me, Senhor, na determinação de edificar o vosso nome, de consolidar a vossa presença na vida dos meus filhos e todas as gerações e todos os descendentes que tu me confiastes. Amém. Santo do dia, Santa Antonina de Niceia, martirizada com ferros em brasa por ser cristã. Século IV, início ali do século IV, então nós temos que ela foi denunciada por ser cristã a um governador romano. E ela não renuncia. Ela prefere ser martirizada, ser queimada com brasa, com ferros em brasa, até que ela foi finalmente afogada no lago, envolta assim num saco, cheio de pedra, mas ela não renunciou a Jesus, dando testemunho lá para a sua geração, para os seus presentes, e todos aqueles que acreditavam no Senhor Jesus, que a sua fé era uma fé no Deus vivo. Foi motivo de conversão de muita gente, muita mesmo, muitos corações convertidos ao Senhor, devido à vida e o testemunho de Santa Antonina. Santa Antonina, rogai por nós. Primeira leitura, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 13 a 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Páfios e chegaram a Perge, na Panfilha. João deixou-os de volta para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia e, entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Então eles estão falando agora na sinagoga. Eles estão falando para os judeus. Estavam junto Paulo e seus companheiros de viagem. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Que sinal é esse, hein? Que Paulo fez com a mão, a ponto de chamar a atenção para que está escrito. Eu acredito que ele fez em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu acredito nisso. Israelitas, ele fala, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez com eles um povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. E de lá os tirou com braço poderoso, e durante mais ou menos 40 anos cercou de cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território, e por 450 anos aproximadamente. Então ele está descrevendo como que Deus, na sua aliança com o povo de Israel, como que foi a preparação para que chegasse até Jesus. E ele continua: depois disso concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi,
como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Então, Paulo está falando de como o Senhor preparou o povo de Israel, como que escolheu seus líderes, como que desejou dar a este povo prosperidade e proteção do Senhor, preparando geração pós geração, desde Abraão, passando por Moisés, para que naquele dia especial nascesse José, depois nascesse Maria, e de Maria e José fosse ali concebida a família do Senhor. Em Maria, Deus seria nos dado como presente, e convocando José como guardião desta família. Conforme prometera a descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Mas viu que houve toda uma preparação de mais ou menos 4.000 anos preparando até que chegasse aquele momento onde Jesus nascera. Antes que ele chegasse, João Batista pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar a sua missão, João Batista declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim, vem aquele no qual não mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui, Paulo usa do Velho Testamento e do seu conhecimento sobre o Velho Testamento, de todas as profecias, para explicar aos judeus de Antioquia e Pisídia exatamente o plano do Senhor, o plano de Deus. Agora, Paulo é mais esperto, é mais sabedor do que os demais? Todos em Israel que tinham acesso às Escrituras, todas as sinagogas, tinham acesso à palavra de Deus, às profecias. Todos sabiam que iam acontecer. Todos sabiam que estavam por acontecer a interferência de Deus, a vinda do Senhor, que Deus nasceria de uma virgem, que conceberia e nos traria o seu Filho Jesus Cristo, que ele teria que sofrer perseguição, teria que morrer uma morte de cruz, teria que ser crucificado, morto e sepultado, e ressuscitar ao terceiro dia. Tudo isso está nas Escrituras. Mas Paulo está lhe lembrando àquele povo de cabeça dura, que embora tenham o conhecimento da palavra, tenham acesso às Escrituras já naquela época, não compreenderam a presença de Deus. Isso, trazendo para a nossa realidade, nós também hoje, no século XXI, não compreendemos a presença de Deus. Embora tudo esteja na Escritura, nós não conseguimos perceber que as coisas estão acontecendo, as últimas profecias bíblicas estão acontecendo, conflito, guerras, perseguições e tudo mais. Nós estamos à beira de uma nova ordem mundial. A última ordem mundial, morreram quantos milhões de pessoas na Segunda Guerra? 60 milhões, 90 milhões, talvez 100 milhões de pessoas. Cada vez que o mundo se reorganiza, olha a catástrofe. Então nós estamos diante de um novo ordenamento, nós estamos diante de um novo sofrimento. A palavra cada vez ela se cumpre. É necessário então que o nosso coração esteja preparado, que nós possamos tirar as vendas, tirar os obstáculos dos nossos olhos e aceitar Jesus enquanto é tempo, para que o Senhor seja o nosso Salvador, para que o Senhor seja a nossa luz, a nossa esperança, o caminho de volta, que possamos passar por todo esse tempo de sofrimento, sabendo que no dia da nossa morte seremos ressuscitados pelo nome poderoso do nosso Senhor Jesus. Amém. Evangelho. O Evangelho está em João, capítulo 13, 16 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor.
Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior daquele que o enviou. E sabeis isso, e se sabeis isso, e puserdes em prática, sereis felizes. O que Jesus está passando? Ora, Jesus se coloca como mestre. Agora, os discípulos ali são os discípulos de Jesus. Então, o mestre, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não está acima daquele que o enviou. Ora, se Jesus vai passar perseguição, sofrimento, morte, cruz e tudo mais, ele já está alertando ali os seus apóstolos, discípulos, que eles passarão pelo mesmo. O mestre vai provar, né? Aquele que os envia vai ser provado, vai passar pelo cálice, né, da salvação, e eles também vão passar. Ué. Depois Jesus continua: eu não falo de vós todos, alertando agora eles. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. E nas Escrituras fala da traição de Jesus. Fala assim: aquele que come o pão, o meu pão, levantou-se contra mim um calcanhar. Então as Escrituras já falavam da traição de Judas. Desde agora eu vos digo isto antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Será que nós também estamos levantando o nosso calcanhar, ou seja, saindo da presença de Deus? Levantar o calcanhar é sair da presença de Deus. Não, a pregação de Jesus Cristo é muito forte, é muito pesada para mim. Como aconteceu em João capítulo 6, muitos desistiram depois de ouvir Jesus pregando que seria necessário comer o seu corpo e beber o seu sangue para atingir e conseguir a vida eterna. Muitos levantaram o calcanhar, mas ali especificamente está falando de Judas Iscariotes, que iria trair, levantaria. Está nas Escrituras, exatamente desde como está aqui agora que eu vou falar. Ó, aquele que come o pão comigo levantou contra mim um calcanhar. E o Senhor está alertando os discípulos e os apóstolos. Eu já estou falando para vocês agora, porque quando isso acontecer, vós creiais em quem eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ao receber Jesus, ao aceitar Jesus no meu coração, eu me harmonizo com a Santíssima Trindade. É o Pai Todo-Poderoso que, ao aceitar Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos transforma e que nos torna forte, como tornou forte Santa Antonina, que no testemunho diante de Jesus não pensou duas vezes. Prefiro a morte do que renunciar ao Senhor. E o que o seu exemplo arrastou multidões, e o que o nosso exemplo possa arrastar também multidões, principalmente aqueles que nós amamos. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. Seja você um evangelizador, nos ajude para que essa palavra alcance mais corações. Multiplique nas suas redes sociais, né? Passe ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. Anuncie a palavra de Deus, pois são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.